Seja bem-vindo, Klaus. Tudo bem? Esperando o pessoal chegar. Sejam bem-vindos. Nosso tema hoje, o Sagrado é a Felicidade. A gente vai ter a primeira meia hora com o Frei Rafael, diretamente lá da Itália. Camila, minha embaixadora do Rio, bem-vinda! E depois, a gente tem a partir das 17h30, o Diego, que ele é sacerdote da Umbanda, vai falar com a gente sobre a Umbanda e a felicidade. E como todas as religiões podem nos ajudar a desenvolver nossa espiritualidade, deve estar alto, né? Como elas podem ajudar a gente a desenvolver nossa espiritualidade, tem que ser mais feliz. Sejam todos... Caroline, diretamente de Portugal, Guaripeia. Carla, seja bem-vinda. Agora eu estou esperando o Frei chegar. Um beijo pra você. Ele chegou! Ó pra você, Frei, ó. Olá, Frei! Deixa eu tirar minha Simone daqui. Seja bem-vindo! Obrigado, Rodrigo. E aí, como é que você tá, meu irmão? Eu tô muito feliz de verdade. Que Você bom. sabe que eu tava ouvindo essa primeira vez que eu ouvi a Simone cantar Jesus, que eu comecei a chorar, eu fiquei emocionado. Bem-vindo, Diego, meu querido. Diego vai vir depois. Isso. Então, a gente já expliquei pro pessoal, nossa primeira meia hora é com o senhor diretamente de Assis, e depois o Diego falando com a gente sobre a Umbanda. Mas como eu quero usar todos os nossos minutos com o senhor, quero que o senhor se apresente para a gente. Tá ok. Por favor. Então, meu nome é Rafael, sou filho da Maria Luísa, filho do Fernando, irmão da Renata e da Manuela, tio do Bernardo e da Maria Júlia. Sou franciscano, moro em Assis. Conheci essa personalidade, o Rodrigo, em São Paulo, ano passado. A gente teve a oportunidade de fazer um curso junto de PNL e foi ali onde a gente conheceu. Isso aqui é a praça na frente do... Não, ó, se o senhor for dar a legenda, a gente não vai terminar jamais. Porque eu peguei as fotos mais lindas para as pessoas entenderem de onde é que o senhor está falando, Frei. Tá ok, tá ok. Então, eu estou aqui desde novembro do ano passado. Estou fazendo um trabalho aqui junto com a comunidade. Nós somos mais ou menos 60 frades. Qual que é a diferença de padre para frei? Então, frei e padre, eu sou frei e padre, eu sou os dois, mas eu vou explicar um pouquinho para a gente entender. Então, frei é aquele que segue Cristo, é aquele que é católico, segue a Cristo, mas a partir de uma espiritualidade de um santo. No meu caso, São Francisco. Tem os camilianos, que seguem Jesus Cristo a partir da espiritualidade de São Camilo. Tem os beneditinos, que seguem Jesus Cristo, são católicos, mas seguem a partir da espiritualidade de São Bento. Então, a maioria, não são todos, a maioria desses religiosos são chamados de freis. Freis por quê? Porque vem da palavra, a origem dessa palavra vem da palavra frater, em latim, que significa irmão. É a mesma coisa de chamar irmão Rafael, ou irmã Ângela, entendeu? Uma religiosa, no caso. Né? Então tem esse sentido. Padre é aquele que é ordenado para celebrar missa, confessar. Ele é um sacerdote. O frei é sacerdote? Depende. Todo frei é sacerdote? Não. E nem todo sacerdote é frei. Vai depender. Vai depender. Então, no meu caso, eu sou um católico que sigo Jesus Cristo a partir da espiritualidade franciscana e que também eu fui ordenado padre para celebrar a missa, confessar, celebrar os sacramentos.
rapidinho seria isso, assim, mais ou menos. Muito bom, mas não, ok, muito bom, muito bom. E a gente vai, eu acabei, acho que foram vários motivos que me fizeram convidá-lo para falar aqui sobre felicidade, né? Mas para mim, o São Francisco e a história dele com o São Francisco de Santa Clara, né? Enfim, eles sempre me trazem muito essa ideia realmente de felicidade, né? De uma opção, até arrepiei aqui. Eu vou estar bem espiritualista hoje. Então, assim, eles são imagens, principalmente São Francisco, ele é uma imagem, ele representa a humildade, a alegria, amor à natureza, ele está muito vinculado à natureza, né? E aí a gente quer saber como é que a gente pode aprender com as práticas franciscanas ou com as práticas de São Francisco, como que a gente pode aprender a ser mais felizes nesse mundo de hoje, né? Entendi. E antes de eu entrar nesse assunto, uma coisa interessante. Você sabia que hoje é o dia 16 de julho, o dia que São Francisco foi canonizado? Mentira! Sério? Que muito dia legal! 16 de Isso é uma julho. sincronicidade! Fazem 792 anos. Francisco! Que muito legal! Bacana isso, né? Nosso tema de hoje, então, fantástico. Muito, nossa, eu juro que eu não sabia disso. E eu aqui já vou comer. Muito legal. Que notícia linda. É verdade. E sobre esse tema, sobre a felicidade, muito pertinente essa sua. E eu tenho que, antes de tudo, te elogiar, Rodrigo, pelo o seu trabalho que você está fazendo, essas lives com esses temas. Está sendo muito, muito importante. Acredito que de modo muito especial para você mesmo, está te fazendo crescer muito, mas também informar pessoas sobre diversos assuntos, né? Isso é bem bacana. Parabéns pela sua iniciativa, viu? Obrigado, Frei. E sobre São Francisco, essa questão da felicidade, nós poderíamos tratar de várias coisas, né? Mas como o nosso tempo é limitado, eu gostaria de trabalhar um tema que a gente até discutiu um pouquinho antes, né? A gente conversou um pouquinho, ver o que fazer. Uma coisa que a gente não ia tratar, mas eu quero trazer aqui, Rodrigo. Beleza? Vai que eu também, que eu já vou lançar daqui, ó. Se eu falo daí que eu lanço daqui. Que é um tema que às vezes a gente não compreende a fundo o que vem ser, né? Por exemplo, também, São Francisco é conhecido como um homem que foi pobre, que acolheu a pobreza na sua vida. Mas como a gente pode trazer a pobreza como algo sendo feliz, né? Uma felicidade em ser pobre, né? Felicidade na pobreza. Isso. E a gente tem que entender esse tema. Pobreza no sentido aonde as pessoas perdem a sua dignidade, aonde elas não têm o básico para sobreviver, que elas não têm aquilo que é de direito. Isso não vem ser a pobreza de Francisco. Né? Francisco não está em busca disso, porque seria muito contraditório. Ele está buscando isso e levando isso às pessoas. Espera aí, tem uma coisa errada. É uma outra compreensão de pobreza. Porque se fosse somente não ter as coisas, seria muito fácil ser pobre. A questão não é essa, é muito mais profundo. É muito mais uma realidade de ser do que simplesmente não ter. Né? Então, Francisco, quando ele escreve a regra para os frades, ele escreve dizendo que não que os frades sejam pobres. O termo não é esse. O termo que ele usa do latim é que os frades não tenham nada de próprio. Se a gente vai na língua que foi escrita em latim, próprio é escrito em proprient, que pegamos a raiz da palavra próprio, que significa apropriar-se. Então, que os frades não apropriem-se de nada. A questão é essa. E se a gente pega essa palavra do latim próprio, significa o quê? Assimilar alguma coisa. Assimilar, ou no sentido assim, por exemplo, assimilar uma comida, ou seja, comer a comida. Eu assimilo aquele alimento. Mas aquele alimento não sou eu. É algo que eu me apropriei, mas eu não sou o alimento. Quando eu pego algo que não é meu, eu me apropriei
daquele objeto, me apropriei daquela pessoa, me apropriei desse sentimento, enfim, a gente pode trazer várias coisas aqui. Então a questão não é simplesmente uma coisa de não ter as coisas, mas não se aproprie. Porque se você se apropria, você quer fazer com que as coisas definam você. Porque você tem, você é. E isso não é verdade. Não é? Aqui na Basílica de São Francisco de Assis, onde eu moro, tem um afresco muito interessante, que traz a dama pobreza, como Francisco chama, né? A pobreza. E esse quadro, esse afresco, traz 3 homens que têm raiva de Francisco, porque naquele momento ele está casando com a dama pobreza. E esses 3 homens têm raiva. E a pergunta é, por que eles têm raiva? Por quê? Se é uma coisa que Francisco está fazendo, não são eles? Por que existe essa raiva interior? O que significa isso? Significa que não é simplesmente uma pobreza de não ter as coisas, mas significa que Francisco está mostrando algo que eles percebem que eles não possuem. Como ser pobre é você não se apropriar para você ser. Porque isso é um erro muito em nossa sociedade hoje, Rodrigo. As pessoas acham que para elas serem, elas precisam ter. É porque eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego, eu sou poderoso, eu sou isso, e agora eu sou respeitado pelo que eu tenho. Isso não é respeito. Isso às vezes é ameaça da sua forma de ser para o outro, e você interpreta isso como respeito. É dominação da sua parte com o poder que você tem, e você acha que as pessoas te respeitam, e isso não é verdade. Respeito, diga. A gente fala muito, no estudo da felicidade, a gente fala muito esse paralelo da felicidade eudaimônica e a felicidade hedonista, né? Então, que essa coisa do ter e o eudaimônico, que é quando essa coisa que ela é mais profunda, quando ela tem um significado, ela tem um propósito. Eu acho que ela vai mais por essa linha de Francisco, quando ele casa com a dama pobreza, e que essa coisa, a gente não tem que ter, a gente tem que ser, né? Exato. E é porque eu sou, agora faz sentido eu ter alguma coisa. E as pessoas querem ser ao contrário. Elas querem ter e com isso serem. Não faz o menor sentido isso. E por que esses 3 homens nesse afresco estão com raiva de Francisco? Porque Francisco é verdadeiramente. Ele é aquilo que é. E os 3 homens estão escondidos atrás dos seus poderes, atrás daquilo que possuem. E Francisco está mostrando, vocês não são verdadeiramente vocês. Vocês querem demonstrar algo que pode ser que vocês são, mas na verdade vocês estão escondidos atrás do que vocês possuem. E tem uma frase que eu acho muito interessante. Tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, Rodrigo, que só tem dinheiro, mais nada. É verdade. Então, isso nos traz essa felicidade. A felicidade de Francisco é o quê? Eu quero ser, eu quero autêntico. Né? Tem um jovem que vai ser beatificado aqui em Assis em outubro, né? O nome dele é Carlo Acutis. Muito interessante. Todos nós nascemos originais, mas muitos se tornam cópias. Eu acho muito interessante. Que lindo. Qual é o nome dele? Carlo Acutis. Carlo Acutis. Ele fala muito dessa coisa, eu uso muito uma expressão de que cada um tem sua impressão digital, né? Então, cada um tem sua trilha na vida. E a gente quer muito copiar a digital do outro. A gente quer muito seguir no caminho do outro. E quando a gente busca esse caminho, a gente está fadado à tristeza, à frustração. Porque o caminho do outro é muito o caminho do outro, né? A essência do outro, a identidade do outro. Perfeita essa reflexão. Perfeita. E aí, quais das passagens de Francisco, se o senhor quiser completar outra coisa, a gente pode completando. Mas quais das passagens de Francisco, o íntimo, né? Do Francisco, do São Francisco. Tá tranquilo. Sou meio abusado com o Santos, viu? Vou dizer uma coisa. É intimidade. Tem, eu sou muito, falei assim, vem cá, chapa, vamos conversar.
Qual dessas passagens, ou quais passagens, elas traduzem esses elementos desse DNA de São Francisco, de alegria, de humildade, de conexão com a natureza? Porque são três elementos. A alegria, para a gente, ela é uma emoção positiva, né? Que ela ajuda você a ser mais feliz, porque alegria e felicidade são conceitos diferentes, né? A humildade também, ela é uma força humana que ajuda a gente a alcançar a felicidade, isso através de pesquisas científicas parametrizadas, né? E o contato com a natureza, o savoring, né? Você poder se conectar, absorver a natureza, você tem que sorver, seja o aroma, seja o vento, seja o sol, tudo isso também nos leva a estados de felicidade. Então, como que São Francisco, em alguma passagem dele, pode ensinar a gente a ser mais feliz? Ok. Então, concluir essa questão da pobreza, trazendo como felicidade, nesse sentido de Francisco, né? Porque agora você pode alcançar a felicidade. Porque você sabe a sua identidade, você se reconhece, você sabe quem você é. Isso você consegue com muita mais facilidade, com muito mais felicidade, facilidade, observar o que tem em torno a você. Perceber o seu ambiente, porque você se conhece, agora você interage com esse ambiente. E interagir com o ambiente da forma certa te trará felicidade. E aqui trago um exemplo de algo que parecia negativo. Francisco consegue resgatar essa realidade, transformando em algo feliz. São Francisco, certa vez, quando ele ainda morava com poucos frades, era em torno de uns 7 a 8 frades, numa cidadezinha bem pertinho aqui, porque na Itália é assim, na cidade perto, às vezes você caminha 500 metros, você já está na outra cidade, porque são muitas cidadezinhas, uma coladinha na outra. Então é mais ou menos aqui uns 30 minutos a pé, e chega nessa cidade, né, que chama Rivotorto. E ali, Francisco morava com esses frades, e uma certa noite ele acorda de noite, escutando alguém que diz assim: ai que eu morro, ai que eu morro, ai que eu morro. E ele ficou meio assustado com aquilo. O que está acontecendo? E foi ao encontro dessa voz e encontra um frade. Estava deitado, mas que chorava e dizia essa palavra: ai que eu morro, ai que eu morro. E Francisco pergunta: o que está acontecendo? E ele entende que aquele frade estava com fome. Era um dia de jejum, provavelmente era uma sexta-feira, que nós, católicos, não é uma regra, não é que tem que fazer, é uma sugestão para os católicos, que na sexta-feira nós não comemos carne, né? E alguns fazem jejum nesses dias. Provavelmente era esse período, ou então uma quaresma, enfim. E Francisco percebe esse frade. Qual poderia ter sido uma atitude de Francisco diante de uma realidade que ele tem que fazer o jejum? Porque, digamos, depois eu digo porque eu coloco entre aspas que fazer jejum é uma regra da igreja, porque aquele frade não poderia comer naquele momento. Ele poderia sim: olha, hoje é dia de jejum, vira para o lado, dorme, amanhã a gente pensa nisso, mas você não pode comer. Mas Francisco não tem essa atitude, porque Francisco se conhece, sabe quem ele é e é capaz de chegar ao outro. A partir do momento que eu sei quem eu sou, Rodrigo, eu posso reconhecer quem é um outro. Eu posso interagir com o outro. Eu posso estar com o outro. E Francisco, sabendo disso, ele diz ao frade: calma. Não se preocupe, hoje você não conseguiu. Ok, não se preocupe. Quem é que não tem dificuldade? Quem é que não passa por momentos assim? Calma, tranquilo, não se preocupe. Claro que eu estou bem parafraseando Francisco aqui, né? Claro. Francisco, vem cá, Francisco, vamos lá. Vamos usar umas palavras aí no seu lugar. Isso. E aí ele fala assim: vamos fazer assim? Vamos. Não é que eles tinham uma cozinha, né? Eles deviam ter alguma coisa para comer, com certeza era pouco, não é que tinham tanto. Vamos lá, come, não se preocupe. Mas Francisco vai além, Rodrigo. O que Francisco diz? Diz assim: mas para que você não fique com vergonha, porque imagine, todos os frades acordaram. E vendo aquele frade comendo sozinho, imagina a vergonha que ele teria
a situação que ele ia passar pelo constrangimento de não ter conseguido fazer o jejum e agora ele vai comer sozinho. Francisco diz. Foi lá. E agora, para você não passar por isso, todos nós iremos fazer festa com você. Nós iremos comer junto com você. Putz, isso é fantástico. Isso é de uma sabedoria, é de uma felicidade, uma pessoa que se entende, uma pessoa que entende o outro, uma pessoa que encontra. E Francisco, por isso o Francisco é atual até hoje. São Francisco é muito atual. Porque nos traz essa dinâmica do respeito ao outro. E respeitar o outro nos traz felicidade. Porque não existe uma competição entre as pessoas. Existem aqui, eu quero estar com pessoas que contribuam. Pessoas que me fazem crescer, pessoas que me fazem cada vez mais me conhecer, me perceber. Mais feliz que isso, Rodrigo, de você saber quem você é e poder se relacionar livremente, no sentido livremente, não é no sentido simples da palavra de ser livre, mas é de você ser autêntico, você é livre e por isso você é autêntico nesse encontro. Eu vou falar eu tô chorando, né? O que acontece? Eu tenho falado muito sobre isso com as pessoas, sobre um ambiente que gera confiança e segurança, né? Francisco ofereceu, ele confiou naquele outro frei, que confiou em Francisco, falou assim, você está seguro, vem cá. E gerou um ambiente de confiança, onde todos puderam se mostrar vulneráveis, todos puderam se mostrar simples. E aí tudo bem. Foram lá e celebraram isso. Isso é muito bonito. Isso é muito... Você me ouviu? Frei? Oi. O senhor me ouviu? Você está me escutando? Você está carregando, então. Agora sim, é que o senhor está carregando aqui para mim. Tá vendo? O senhor me ouviu? Você está me escutando? E agora eu não te ouvi. Rodrigo? Agora eu estou te escutando. Oi. Agora eu estou te escutando. Oi. Então, eu achei muito... Porque essa passagem tem muitos ensinamentos. Tem ensinamento de empatia, tem compaixão, tem humildade, tem senso de coletividade, né? Tem uma escuta atenta, uma escuta amorosa, tem generosidade, tem tanta coisa nessa passagem, né? Que conta mais pra gente. A gente tem tempo, pode contar mais. Se eu tiver uma outra história, pode contar que a gente é todo ouvidos. Então, essa capacidade de você ter essa empatia, porque simpatia é uma realidade onde você percebe o sofrimento do outro, mas não interage. Um termo que eu uso é simpatia é quase ter pena. Você consegue ver o sofrimento do outro, mas não se relaciona. Empatia, você percebe, você vai ao encontro, você participa, você interage com essa pessoa, né? Então, eu encontro muita felicidade quando eu me relaciono com pessoas, e de modo muito especial, Rodrigo, pessoas diferentes de mim, da minha forma de pensar, da minha forma de agir, pessoas que me trazem formas novas de compreensão de mundo. Isso pode ser até alguma coisa que eu não concorde, né? Que não é por aí que eu entenda. Mas me faz refletir, me faz entre o outro. Eu gosto muito de, quando eu não entendo, por exemplo, a ação de alguma religião, ou então alguma atitude de uma pessoa, que é positiva a atitude, não tem nada de ruim, mas eu não entendo por que ela faz assim. Então, minha primeira pergunta é, me explique, me faça entender você. Me ajude a entrar na sua compreensão de mundo. Putz, isso me traz uma felicidade, porque eu estou crescendo, estou amadurecendo, estou me percebendo, estou conhecendo coisas novas. Então, interagir com o outro é uma forma de felicidade para mim, pessoalmente, muito. Eu amo me relacionar com pessoas. Quem me conhece mais profundamente sabe, eu sou apaixonado. Você quer me fazer sofrer? Tranque dentro de um escritório, atrás de uma mesa, onde eu só tenho que trabalhar administrativamente. Você me mata.
Eu Sei. preciso do encontro, eu preciso. Isso me traz muita felicidade. Por isso, essa passagem de Francisco eu guardo com muito carinho no coração e busco cada vez praticar no meu dia a dia, percebendo o outro, entendendo o outro. A proposta da gente trazer Francisco, a expressão que eu usei com o senhor, que eu queria poder que eu quero inspirar as pessoas a se modelarem, né, com o jeito de ser, pensar, agir de São Francisco. Eu acho que essa passagem realmente é uma passagem muito rica. Como eu disse, ela tem muitas sutilezas, ela tem muitas delicadezas que mostram para a gente um caminho tão importante para o mundo de hoje, que pede tanta tolerância, né? Que pede tanto despojamento. A gente precisa se despojar para realmente conseguir se conectar com o outro, para a gente conseguir fazer essa transformação que esse mundo pede. E falando em transformação que esse mundo pede, se São Francisco chegasse hoje aqui na Terra, Jesus falasse assim para ele assim: meu querido, vai preparar o terreno que eu estou voltando. O que o senhor acha que ele falaria para nós, terráqueos, terrenos, seres humanos, filhos de Deus, filhos perfeitos de um Deus perfeito? Porém, de vez em quando, a gente está querendo copiar os outros, né? A gente está meio torto da história. O que você acha que Francisco falaria para a gente, Frei? E é muito interessante isso, porque nos coloca também nesse encontro com essa passagem. Eu acho que uma das coisas que ele diria para nós é: sejam vocês mesmos. Seja você na sua simplicidade. Por exemplo, se eu tenho que ter uma conversa séria com alguém, seja você. Seja você. Simplesmente daquilo que você se conhece, daquilo que você se percebe. A vida é muito simples. O modo de viver é muito simples. E tem um senhor que eu escutei, um senhor no interior de Niquelândia, no interior do Goiás, um homem que não tinha estudo de nada. Ele me disse uma frase dizendo assim: a vida é bela, nós que peteca ela. Né? Que a vida é linda e maravilhosa. E muitas vezes somos nós que deixamos de ser simples, complicamos as coisas onde não tem que ser complicadas. Tantas coisas, Rodrigo, poderiam ser solucionadas se nós fôssemos nós mesmos. Nós que peteca ela, né, Frei? Nós que peteca ela. Nós que peteca ela. Mas vocês acham que era isso que ele ia dizer pra gente? Eu acho que ele diria Olha, assim: a vida é bela, nós que peteca ela. não. Mas sejam simples, sejam autênticos, não sejam cópias, sejam originais, sejam aquilo que Deus fez de vocês. Perfeito. Então, agora eu vou dizer uma coisa, deixar minha imensa gratidão pelas suas palavras. Pelo seu Obrigado. anúncio, dizer que hoje é aniversário de quantos anos de Canonização. canonização? Foi de canonização dele? 792 anos. 792 anos de canonização de São Francisco de Assis. Eu não acredito que as coisas aconteçam por acaso, as coisas não acontecem por acaso, tem sempre um propósito divino em volta disso. Então, deixa uma bênção para a gente, por favor, para a gente poder depois resgatar o Diego e falar com ele. Por gentileza, Frei. Perfeito. Deus Pai de bondade, abençoai todos nós, sinais do teu amor e da sua paz. Que a simplicidade das nossas vidas seja aquilo, Senhor, que tu fizeste de nós. Que possamos ser seus discípulos na simplicidade do seu profundo amor. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Tá sendo lindo. Tá sendo muito lindo. Só não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Só escuta. Que muitas coisas que eu não imaginava que eu fosse escutar, eu escutei e vai ter muito fit com a minha conversa com o Diego a partir de agora. Um beijo no seu coração. Que Deus, Nosso Senhor, que Maria e que São Francisco abençoe o Senhor hoje e sempre. Tá bom? Beijo. Beijo a todos. Amém. Gratidão, gente. Fica aqui com a gente. Até daqui a pouco. Amém, querido. Beijo. Beijo.
Vamos agora, gente. Eu fiquei agora até hipnotizado, né? Vocês viram? Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Diego, eu tô querendo te achar. Cadê o Diego? Diego. Opa, Diego. Diego. Ah, não, é porque eu chamo do Tuque, né? Peraí. Tuque. Adicionar. Foi lindo mesmo, Regina. Diego! Olá. Olá! E Tá me aí, como ouvindo? foi? Oi? Estão me ouvindo? Tá me vendo? Tudo certo? Tô te vendo, tá tudo certo. Como foi sua experiência com o Frei Rafael? Olha, na verdade, como você disse, a gente acha que as coisas acontecem por acaso, né? Eu sei que não foi por esse motivo que você chamou o Frei Rafael, mas eu tenho também uma enorme ligação com ele por conta do meu filho, que é Francisco, né? Não era esse o motivo, mas foi ótimo ouvir o Frei, porque o meu filho chama Francisco, não é por causa do São Francisco de Assis, na verdade é por conta de um outro Francisco, que é o Francisco Buarque de Holanda, né? Eu e minha esposa escolhemos por causa do Chico Buarque. A gente gosta muito dele, mas a gente foi vendo todos os Franciscos que existem ao redor, né? O Papa Francisco é um cara que a gente admira pra caramba também, sem dúvida Que é nenhuma. franciscano também, né? Pois é, então, assim, foi excelente, excelente. E como você mesmo disse, um monte de coisa a ver com tudo que a gente pensa e com muito do que eu vou falar aqui também. Sim. Eu gostei da. Bom, eu não vou me atropelar. Eu quero que você se apresente, por favor, Diego, para as pessoas que não te conhecem, para as pessoas que Sim, estão aqui, né? Fique à vontade. meu cabelo não costuma ser assim, em períodos quando a gente não tá em quarentena, acho que vale a pena avisar. Eu sou o Diego Scanhuela, eu sou professor de história, né? Trabalho há alguns anos como professor e trabalho numa rede particular hoje como coordenador do ensino médio e do cursinho, né? Sou casado, né, com a Mayara e temos o nosso grande presente que é o Francisco. Então sou pai de Francisco, né? Além de tudo isso, junto com tudo isso, também sou pai de outro santo, né? Que eu sou dirigente e sacerdote espiritual de um terreiro de Umbanda há mais de 10 anos. É um terreiro que chama Tuco, que é onde nós estamos aqui na página virtual. Sou filho de Xangô, né? E fui feito aí no Orixá e tudo mais, no Tuco, né? Uma casa também bastante querida aí pelo querido Rodrigo. Só um segundo, porque eu separei uma música para você, eu estava tão emocionado. Peraí. Ah, não, peraí, olha, fiz uma bagunça agora. Peraí. Eu imaginei que não fosse essa mesmo. Viva São Milho João! verde. Viva São Salve o João! milho verde, né? Viva o Milho Verde. Desculpa, pessoal, mas eu não podia perder. São Viva João São Menino. João! São João Menino. Vamos lá. Diga lá, você, tá com você. Ah, então você já terminou? Porque eu tô te Já. ouvindo. Eu gosto de ouvir. Acho que a apresentação é essa, né? Então tá Da bom. carreira profissional e religiosa. Então conta pra gente o que é Umbanda. É uma pergunta difícil de responder, Rodrigo, porque talvez a gente pudesse arrumar o termo para umbandas, né? Diferente do que o Frei falou agora, né? Ele faz parte de uma congregação religiosa que tem uma formatação formal. A Igreja Católica tem várias diferenças, certo? Não é uma igreja católica só, né? Tem as ordens iniciáticas lá dentro. Só que, de uma forma geral, existe um caminho, né? Esse é o meu Francisco, que tá... Ele concordou. Ele concordou, existe um caminho estrutural, né, que forma a Igreja Católica Apostólica Romana. No caso da Umbanda, essa resposta não existe, né? Porque, no fundo, é uma religião baseada principalmente na oralidade. É novo, né, esse conhecimento escrito, é nova essa ideia de que possam existir cursos que vão formar pessoas dentro da Umbanda. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante lembrar é isso. A Umbanda não é uma religião que tem um patamar único, teórico, de formação religiosa, tá? No início, quando eu me tornei um bandista e comecei a frequentar terreiro, eu me incomodava muito com isso, porque eu achava que tinha que ter lá um papa umbandista, né? Achava que a Umbanda poderia ser menor por causa disso. Hoje, mais desenvolvido, depois da formação de historiador e com a minha vivência também de professor, e principalmente com a vivência de médium, de pai de santo, eu percebo o quanto que é importante também ter uma religião que é plural, né? Eu acho que isso A se idade torna... ajuda também, né? Sim, sim.
Isso melhora. As pessoas mais velhas falam, mas a gente, quando é jovem, audacioso, como eu sempre fui, não acreditava, né? Mas isso realmente faz a diferença. A pluralidade, né, não necessariamente é ruim. Eu, pessoalmente, hoje enxergo a Umbanda como uma das suas maiores riquezas, a característica de cada comunidade poder construir dentro da sua realidade uma água para beber, né? Porque no fundo a religião é uma água que se bebe, né? É uma comida que se come, algo que acalanta o corpo e também a alma. Então, muitas religiões sofrem às vezes, né? Porque por conta dessa estrutura rígida, né? Então, acho que a Umbanda é uma dos diamantes da Umbanda, essa liberdade de culto, essa liberdade de organização. De forma geral, então, dito isso, né? Para tentar te dar uma resposta mais clara, a Umbanda é uma religião brasileira. Ela não é uma religião que foi criada na Europa e trazida para cá. A Umbanda também não é uma religião africana, né? Não foi criada na África e trazida para cá. A Umbanda é uma construção do Brasil, né? Uma construção da história do Brasil que está baseada na mistura de povos, né? Nós, assim como todos os jovens países, as jovens nações da América, somos aí cheios de várias contribuições culturais diferentes. Então, a Umbanda nasce no início do século XX, no Brasil, oficialmente, com uma mistura, né, de rituais católicos misturados com rituais kardecistas, misturados com rituais do candomblé, e tudo isso vai gerando uma miscelânea que cria um ritual brasileiro. Então, de forma geral, a Umbanda é uma religião que cultua as forças da natureza através dos orixás, né? Que acredita no mesmo Deus que os católicos e que os evangélicos, um Deus criador, que é pai, que é mãe, que acolhe todo mundo. E pensa-se que a Umbanda, então... obrigado aí, Rafael. Não, o Frei tá falando que ele não sabia que a Umbanda era brasileira. É brasileiríssima. Brasileira. Não só na criação efetiva, mas também nas características, né? Por conta dessa miscigenação. Então, a Umbanda é uma religião que cultua, né, um Deus único, um Deus criador, e acredita que esse Deus criador ele se quebra em multifacetas, né, que estão na natureza, que são os orixás, né? São as forças da natureza, e esses orixás teriam mensageiros, digamos assim, como os anjos, né, para outras religiões, e esses mensageiros são as entidades, né? Então, dentro de um terreiro de Umbanda, o culto do dia a dia, né, tá ligado à prática de culto aos ancestrais, né? As entidades, que são os caboclos, os pretos velhos, os baianos, os herês, né? Entre várias outras linhas, e essas entidades, então, trazem para a gente o conhecimento sagrado, que é um conhecimento da natureza, da convivência mais, digamos assim, essencial do ser humano, né? Então, é muito comum no centro de Umbanda que o tratamento espiritual vem a partir de ervas, vem a partir de frutas, vem a partir de coisas do dia a dia, digamos assim, né? Então, uma religião que está próxima das pessoas, que fala muito diretamente com quem a frequenta. Respondi, Rodrigo? Se essa é a sua resposta, é claro. Se você quiser falar mais um pouco, porque é o seguinte, uma das características da Umbanda, né? E aí, ou de umas das Umbandas, como você disse, da liturgia, é a festa. São as obrigações, elas são sempre em ritmo de festa, né? Gente, eu chamo São Francisco de Chapa, eu também tenho que fazer Umbanda. É isso aí, né? Isso aí. E aí, assim, e mesmo os rituais, né, semanais, eles parecem com uma grande festividade, porque tem música, tem dança, tem várias coisas. Então, dentro desse contexto que você puder falar, né? E como que isso tudo ensina a gente sobre felicidade? Tem algum ensinamento? Não, eu vou comentar primeiro a primeira coisa que você disse, que eu acho que é legal. O ritual umbandista, né? Ele é um ritual que se apresenta de uma forma diferente mesmo de muitos outros, né? Por dois motivos, eu acho. Primeiro, por essa característica aí que você falou, que tem a beleza, tem a festa, tem a dança, tem a música, né? Isso é cotidiano na Umbanda. Então, a missa umbandista, né? Que é o que a gente chamaria de gira, né? Que é o dia que as pessoas vão para o ritual, que aí cada terreiro tem um esquema, né? Semanal, quinzenal, mensal, cada terreiro tem a sua lógica. Essas giras estão sempre, sim, baseadas nessa ideia de duas coisas, na minha opinião. A alegria, né? A música, a dança e também a acessibilidade. Essa é uma coisa que me chama a atenção também na Umbanda, que eu acho que é importante comentar.
né? A Umbanda é uma religião acessível socialmente, politicamente, porque você consegue, através da Umbanda, ter um contato direto com o espiritual, né? Uhum. Então, você vai conversar diretamente ali na Umbanda, numa gira, né, num ritual, com um sagrado, né? Vai ouvir conselhos desse sagrado. Então, acho que essa é uma característica interessante também para a gente pensar. Sobre o que você falou, sobre as festas, né, e as obrigações, eu acho, Rodrigo, que isso tem a ver, inclusive, com o nascimento da Umbanda, né? Como a Umbanda nasce e durante muito tempo ela vai ficar restrita a grupos empobrecidos, grupos marginalizados, né? Grupos que têm dificuldade de sobrevivência, inclusive, era necessário que a religião provesse alimentação, né? Era necessário que e isso é muito comum nos terreiros de Umbanda e de Candomblé, né? A criação de comunidades que se apoiam e que garantem a sobrevivência mútua, né? Vale lembrar também aqui, isso é uma característica das religiões, né? Mas a Umbanda é bem forte isso, essa coisa familiar, né? Então, o dirigente, o dono do terreiro é chamado de pai, né? A dona do terreiro é chamada de mãe, e os participantes são chamados de filhos, né? Então os Logo terreiros são irmãos também, né? logo são irmãos. São freis, são fraternos, Exato. né? Então se cria essa acessibilidade forte, grande, né? E aí nos rituais, então, que você junta essas pessoas, muitas dessas pessoas vêm de longe, muitas dessas pessoas não têm boas comidas em suas casas, então é importante que o terreiro forneça, né? Então, de fato, as festas e as obrigações, como você disse aí, elas todas estão pautadas na comunhão do bem-estar. Então, elas têm alegria, elas têm aprendizado, elas têm a G1, né, que é a comida, né? Então, acho interessante lembrar isso. De fato, a cerimônia, as festas, né, como você disse aí, ultimamente alguns terreiros têm se incomodado com esse termo festa, porque algumas pessoas às vezes vêm achando que é outra coisa, né? Então, tem usado a palavra obrigação, mas no fundo é uma festa, né? Uma festa onde a gente prepara o terreiro, a gente enfeita o terreiro para que ele fique bonito aos olhos e bonito para a alma, né? Então, não sei se estou respondendo sua pergunta, que estou pensando em várias coisas. Vai. O que está escrito na sua camiseta? Saravá? Saravá, está escrito Saravá. Minha irmã, ela tem uma marca de roupa, não estou fazendo Já merchan faz merchan. Já faz mas ela me merchan. deu essa camiseta de presente, eu achei que seria oportuno, né? Oportuno. Então dá. Não, eu acho Aí que eu não falei da felicidade ainda, tá? Ah, não falou ainda? Não, ainda não. Então, se você quiser falar da felicidade, Eu vou falar. você pode... Não, assim, o que eu acho que é importante, só para a gente alinhavar, com Sim. pessoas que estão aqui, que são do universo da psicologia positiva ou do FIB, né? Claro. Quando você cita bem-estar, a gente está falando de felicidade. Quando eu estou falando de preocupação com o outro, né, de uma vitalidade social, eu estou falando de felicidade. Quando eu estou falando de reconhecimento do outro, então de empatia, de solidariedade, de gentileza, dessa coisa do cuidado com a excelência, da beleza, do enfeite, eu também estou falando de manifestações, de caminhos que me levam para a felicidade. Então, essa prática, quando você fala que a religião ela é uma água para matar a sede da alma, né? É uma metáfora religiosa, porém, se eu traduzo para uma linguagem mais humanizada ou psicológica, é onde eu tenho um alento, onde eu tenho um colo, onde eu me permito me entregar, né? E mostrar que eu tenho uma vulnerabilidade. Então, eu acho que não diretamente você falou de felicidade, mas você falou de vários caminhos, né? Porque a felicidade é um processo, para a gente, é um processo complexo. Simples, não simplista, né? Sim. Então, assim, você falou de vários caminhos que podem levar até essa felicidade. Vou deixar gravado, desde a primeira gota, vou deixar gravado essa live. Regina, ela falou que largou o home office para assistir a gente, Frei, Diego e eu, obrigado por estar dando audiência para a gente. Mas pensando, quando você falou... você quer falar mais uma coisa de felicidade ou posso ir para... Não, eu acho que assim, é que eu não falei diretamente sobre isso, né? Eu quero falar assim, numa outra conversa com você, você falou uma coisa para mim
que todo mundo sabe, mas é bom que a gente lembre, né? Que a felicidade é um termo complexo, né? E que ela é relativa, depende de muitas coisas e tudo mais. E não tem uma coisa que vai transformar uma pessoa infeliz, obviamente, não existe. Então, acho que todos esses processos que você disse são capazes de construir felicidade, né? Eu entendo que felicidade tem a ver com plenitude do ser humano, certo? Então, o terreiro, eu acho que ele cria a possibilidade de todos terem uma função naquele lugar. Então, desde a pessoa mais simples e mais analfabeta, né, a pessoa mais graduada e mais pós-graduada, elas todas vão ter uma função ali. E essa função espiritual dentro do terreiro não tem nada a ver com essa experiência externa. Então, em muitas casas, você vai ter um pai de santo que é chucro intelectualmente, que não é pós-graduado, que não viajou para fora, mas que acumula uma carga de conhecimento tão grande que ele vai liderar um pós-doutor, né? Então, dentro dos terreiros, isso é muito importante, a criação de espaço e função, né? E a garantia de função para todas as pessoas que se dedicam àquela casa, independente da condição financeira, orientação sexual, né? Identidade de gênero, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que o terreiro se torna, hoje em dia, no mundo que a gente vive, que tem tantas intolerâncias, no mundo que julga tanto, no mundo que dificulta tanto as coisas, o terreiro se torna um respiro social mesmo, né? Porque dentro do terreiro você pode ser quem você é, e dentro do terreiro haverá espaço para que você lidere, para que você apareça, para que você seja aplaudido, sendo você preto, gordo, né? Branco, amarelo, rico ou pobre. Tem uma expressão, eu sou um bandista, né? Julgado. Não, talvez tenha pessoas que não saibam, né? Ó, tem um Oxóssi aqui, assim, ó. E aqui tem um pavão. Mas, enfim. E aí, toda vez que eu levava o terreiro para terapia, a minha terapeuta falava assim, eu adoro quando você fala assim, eu fui pro centro. Isso. Porque ela fala assim, porque ela fazia uma boa metáfora. Quando você fala, eu fui pro centro, é o lugar onde vai buscar o seu centro. Né? Exatamente. Por mais que não seja a intenção, só o fato de você já jogar no seu cérebro, eu fui para o centro, fui buscar uma ajuda no centro, né? Já faz com que você vá para esse lugar, né? Esse seu lugar central, seja aqui no seu lugar central aqui, seu lugar central aqui, né? Na construção da Umbanda, que você fala desses mensageiros que são as entidades, elas naturalmente, assim como a religião é uma religião meio que marginalizada, as entidades que são os pilares dessa religião, elas também, teoricamente, elas são bem marginalizadas. De Exu Pombogira, né, que são entidades ligadas culturalmente ao mal, ou então à rua. Você tem o preto velho, que foi escravizado, o índio, que foi usurpado da sua terra, o baiano, que ele é o migrante que teve que pegar o pau de arara. E hoje são entidades, são seres que viraram figuras que promovem cura, que promovem milagres, que ajudam. Como que essas figuras que passaram por tanta resiliência, né? Como que eles conseguem ensinar, fazer festa, né? Porque, afinal de contas, essas festas, como eles conseguem fazer festa? Como eles conseguem ensinar as pessoas a serem mais felizes diante de tanto sofrimento que é a passagem que eles tiveram, então, enquanto matéria um dia? Sim. Olha, na verdade, eu acho que vale só explicar para as pessoas como é que funciona essa coisa que você disse, né? No terreiro de Umbanda funciona assim. Esses mensageiros, que são os anjos, né? Os espíritos evoluídos, em tese, né? Eles são espíritos como eu e como o Rodrigo e como todos nós. Só que tiveram várias encarnações, né? E foram aprendendo muito, se desenvolvendo muito ao longo dessas encarnações, ao ponto de chegarem ao nível de não só pedirem ajuda, mas poderem ajudar. Então, essas entidades são todos espíritos iluminados, são mensageiros diretos dos orixás e de Deus, né? Então, a Umbanda, ela nomeia essas entidades por categoria, tá? Tô fazendo uma analogia simples aqui, né? Mas como se fosse uma empresa, que dentro dessa empresa você tem o DP, você tem o RH, você tem o marketing, né? Então, a Umbanda, né, dentro dessa história, teríamos ali os caboclos, né, que são os que representam a cultura indígena, nós temos os pretos velhos, que representam a cultura afrodescendente e assim por diante.
E não por coincidência, como bem disse o Rodrigo, todos esses representantes do espiritual, eles representam algum grupo marginalizado, né? Então, eu acho que isso está na fundação da Umbanda, né? Isso veio desde o início, isso veio trazido pelo espiritual, digamos assim. Isso é um tapa na nossa cara, né? Eu acho que essa resiliência é o maior ensinamento, se a gente for pensar. Hoje, eu me debruço sobre os pés de uma alma negra que foi escravizada e que, através desse sofrimento, aprendeu não só a perdoar, mas a amar e a ser feliz, né? E alcançou a sua liberdade apesar das amarras dos cadeados, né? Então, a Umbanda, ela coloca como símbolo do sagrado, como símbolo do conhecimento, grupos sociais que foram marginalizados. Então, eu acho, Rodrigo, que isso é o maior indicador, né, do que representa a Umbanda, no fundo, né? Analisando de uma forma geral a teologia dessa religião, isso diz muita coisa, né? Que é uma religião que quer lembrar a todos nós de que o conhecimento e a energia positiva e a felicidade moram em todos os lugares e vem de todos os lugares, né? Eu acho que vale também lembrar que uma coisa que pelo menos eu uso muito, né? Na minha opinião, para que serve um terreiro de Umbanda ou para que serve a Umbanda de forma geral, né? Eu acho que o grande trabalho que essa religião é capaz de fazer é a convivência e o entendimento humano, né? Porque como os terreiros criam essas comunidades, você passa a conviver com pessoas que você não conhecia, chamando essas pessoas de irmão, tendo o mesmo pai, né? E convivendo com essas pessoas de igual para igual. E aí vem as questões de diferenças de personalidade, diferenças de jeito de agir, mas está todo mundo ali dentro do mesmo lugar, né? Então eu acho que a Umbanda nos mostra o quanto que é a convivência humana que é capaz de nos evoluir. O quanto que conviver com o outro, quanto que respeitar o outro é capaz de levar a gente à evolução. Tanto que o que existe de mais sagrado no chão de um terreiro é uma entidade, é um espírito que viveu bastante, que sofreu bastante e que hoje é iluminada, né? Então, eu penso assim. Ok. Eu tava completamente. Eu viajei agora. Eu viajei porque eu acho que uma das coisas mais importantes, agora eu estava falando dos pretos velhos, eu me lembrei imediatamente da conversa do Frei Rafael, né? Porque uma das coisas que os pretos velhos ensinam a gente é a gente se libertar das nossas prisões, né? Daquilo que nos escraviza, né? E quando no começo da conversa ele fala que São Francisco de Assis, ele opta pela irmã, ele casa com a dama pobreza, né? Não tem ali nenhum significado negativo diante disso, né? É a liberdade assim, nada mais se apropria de mim, nada mais me escraviza, né? Então são figuras que agora quem acompanhou do começo ao fim começa a entender esse cruzamento todo entre as lindas palavras do Frei Rafael com a linda explicação do Diego sobre todo esse conjunto de seres sagrados, né? Porque você tem desde o preto velho, como você citou, a um baiano que ele é um retirante, que ele vivia na seca, com privações, e mesmo ele comia farinha com água. Exato. E é exatamente essa dificuldade que trouxe a ele a sua evolução, né? É exatamente a falta... Não é o baiano rico que era dono do canavial que é cultuado na Umbanda, né? Porque também tinha esse baiano na Bahia, né? É o baiano pobre, né? O baiano que sofre com a aspereza do sertão, da falta de água. É isso aí que você estava dizendo. Sobre o Rafael, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção logo no início, sobre a ideia do conhecer a si mesmo, né? Eu tenho levantado muito essa bandeira no terreiro e acho que essa bandeira precisa ser levantada de forma geral em todas as religiões, porque esse é o ponto, né? Que ele disse, não vou conseguir dizer exatamente o que ele falou, mas para mim encaixou super, né? De que você conhece a si mesmo e passa a respeitar o outro, né? Quanto mais você entende você mais vai respeitar o outro. No fundo, a Umbanda volta a gente para a essência, para o centro, né? Todas as vezes. Você falou de Preto Velho, Rodrigo. Eu sei que o tempo está acabando, mas eu queria contar uma história rápida. 5 minutos. Posso contar?
Pode contar. Não sei as pessoas aqui se elas pensam nisso, mas eu sou historiador e, teoricamente, os historiadores, em geral, muitos deles são ateus, né? Porque você estuda dentro da história o poder negativo que as religiões tiveram. Então, quase que natural que muitos historiadores não acreditem em religiões, tal, rola muito desse movimento, né? E eu comecei muito novo na Umbanda, né? E eu estava no auge, né, da minha vida, né, 17, 18 anos, saindo, tal, fazendo faculdade, e exatamente nessa mesma época foi que eu comecei forte mesmo no terreiro, vi que a Rosângela tá aí, a Rosângela é dessa época, do primeiro terreiro que eu trabalhei, estava lá comigo nesse período, né, e eu comecei a sentir, então, um grande conflito pessoal, porque eu sentia tudo aquilo no terreiro, eu sentia a presença das entidades, eu sentia o axé, eu sentia a energia, eu sentia a vontade, me fazia muito bem aquilo, mas eu tinha esse conflito ideológico, tá? Que eu estava aprendendo e discutindo na faculdade, né? E aí eu queria provas cabais, aquela coisa, eu queria provas racionais, de tudo aquilo que eu estava sentindo era verdadeiro, né? E aí eu recebi um recado de uma entidade, né? Que para mim, de verdade, se tornou a minha assinatura na Umbanda e o meu motivo. Né? Primeiro, o recado foi assim: nós não temos que provar para você que a gente existe. Primeira coisa. Segunda coisa, né? Enquanto você chegar no terreiro e sair mais feliz do que você entrou, continue vindo, né? E isso para mim encaixou muito bem, né? Porque a religião, ela é o contrário da racionalidade no fundo. Não dá para a gente medir a religião com as ondas da racionalidade. Se a gente quiser fazer isso, a gente vai se desencontrar. A religião exige da gente entrega, fé e esperança, né? Que a gente confie no ciclo, que a gente confie no cosmos, né? Então, essa minha experiência logo no início, digamos, ela orientou o meu dia a dia dentro do terreiro, né? Porque todas as vezes o terreiro me deixa mais feliz, né? Ainda que cansado, ainda que às vezes irritado com as relações das pessoas, né? Mas o terreiro nunca, nunca me deixa infeliz, né? E já que você disse que é um bandista, né? Que você fez essa revelação, vale essa revelação também antes de acabar, né? O Rodrigo é um dos grandes responsáveis, com certeza, por eu estar onde estou hoje, por dois motivos, né? Primeiro que foi o Rodrigo que me apresentou a Umbanda, apresentou a minha família, a Umbanda, lá quando eu tinha 12 anos, e depois foi o Rodrigo que me ajudou a reencontrar um caminho que estava fazendo muita falta, que foi na minha formação como sacerdote, né? Eu sou irmão, né, de barco do Rodrigo, e isso me deixa muito orgulhoso também. Eu tô muito emocionado hoje, por vários motivos, e nossa, eu não tava esperando que eu fosse chegar nesse lugar. Eu tenho um grande amigo espiritual que se chama Francisco. E ele fala: eu sou Chico de Francisco. Eu gosto muito dessa passagem dele. Então, hoje, com o Frei Rafael, com você, eu começo a encerrar esse ciclo de lives, né? Começo a encerrar, muito bom, né? E ela vem me trazendo muitas conquistas, muito aprendizado. Eu só posso agradecer a todos que estiveram comigo nessa caminhada, né? Eu ia pedir para... Você tem 1 minuto, porque eu não estou aqui para falar, você tem 1 minuto. Se você tivesse que uma entidade sua chegasse agora, que entidade seria? Que frase que ela diria para a gente? Que mensagem ela daria para a gente? Eu acho que se chegasse agora ia ser o Pedro, né? Que é o baiano. E ele diria que axé bom, axé dado, é axé compartilhado. Que é uma frase que ele usa bastante, né? Eu acho que é isso. Tudo que a gente ganha do alto, a gente tem que dividir com o embaixo, né? Então, é isso. Parabéns, Rodrigo, pela iniciativa, certo? Obrigada. Beijos. Vou dar um beijo no meu Francisco aqui e você manda um axé pro seu... Manda um beijo enorme pro seu Francisco. Gente, obrigado. Vai estar salva essa live. Ela é
E vamos compartilhar o que a gente tem de bom no mundo. O mundo precisa que a gente compartilhe o nosso axé, as nossas forças, os nossos talentos. Quando a gente faz isso, o mundo fica melhor, o mundo floresce. E é isso que a gente está fazendo aqui com essas lives. Criando um mundo de florescimento. Um beijo a todos.